Fala, seus mal-diagramados! Quando aconteceram os atos golpistas do dia 8 de janeiro, o mundo todo ficou embasbacado com a audácia dos patriotários em invadir os prédios dos três poderes em Brasília. Ao repetir o Capitólio, o brasileiro provou mais uma vez que, apesar de não ter juízo nenhum, conta muito com a sorte, já que por aqui não houve nem um óbito. Sorte talvez não seja nem o termo adequado para a história. Nos Estados Unidos, algumas pessoas perderam a vida para defender Trump e o seu bronzeado cor de Doritos, mas isso ocorreu porque a polícia agiu para controlar a turba enfurecida. Já aqui, os agentes de segurança aproveitaram a oportunidade para quê? Para tirar fotos com as vovozinhas do golpe e pegar o contatinho de Balzacas com fetiche em homem de uniforme para marcar aquele date maroto com aquelas que ainda estão soltas. Mas independente do saldo final de mortes ter sido negativo por aqui, pelo menos no meu entender foi, as imagens dos patriotários quebrando tudo em Brasília serviram para o Brasil ganhar apoio da comunidade internacional. Conheço Brasília, já vim aqui 4 vezes, sou eterno aqui em Brasília. Quebrar tudo na festinha? Não, quebrar tudo não, com o maior respeito. Estados Unidos e Europa deram apoio ao Lula e deixaram as portas abertas para que o petista pudesse contar com eles para conter os ânimos dos fracassados golpistas. Porém, menos de um mês depois desse aceno positivo, a conta chegou e chegou bem salgada. Líderes do mundo todo assediam Lula para que, em contrapartida, ele dê apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para que vocês curtam o nosso canal no YouTube e sigam a gente no Facebook, Twitter e Instagram. Não custa nada e não faz cair a mão, viu? Também ative as notificações e passem nosso conteúdo adiante. Façam chegar aos grupos de suas famílias, nem que seja para criar aquele climão gostoso. E aqueles que podem, por favor, contribua com o nosso Apoia-se ou torne-se membro aqui no YouTube mesmo. Custa menos que um cafezinho e não causa gastrite. Pense nisso. Desde a semana passada, não tem um dia em que Lula não acorde com mensagens da OTAN no Zap Zap, lembrando que eles ficaram ao lado do governo no nosso remake do Putsch da cervejaria, mas agora o Nine deveria apresentar uma contrapartida nesse conflito, nem que seja enviando uns 38 da Feira do Rolo com numeração raspada para o Zelensky. O primeiro a pedir ajuda ao Brasil foi o chanceler alemão Olaf Scholz, que esperava receber munições do nosso país que seriam repassadas para a Ucrânia. Lula, no entanto, disse que preferia uma posição de neutralidade. Antes mesmo da eleição, essa já era a posição não só do Lula, como do próprio Bolsonaro, que surpreendentemente não falou nenhuma boçalidade sobre esse tema até o fim do mandato. Lula, no entanto, deu opiniões, digamos, mais incisivas sobre o tema. Disse condenar a invasão da Ucrânia, mas deixou claro que não gosta da tentativa de tentarem transformar o Zelensky num herói mundial. Opinião que eu compartilho desde o começo. Se o sujeito aparece na capa da Caras e no VMA durante um momento tenso como esse, tá bem claro que ele aproveita o espaço para construir um personagem simpático para o Ocidente. Eu lamento a tragédia do povo ucraniano, só que essa estratégia tá bem manjada. Mais chegado de Lula, Emmanuel Macron, presidente da França, também tentou atrair o apoio do Brasil e teve uma negativa como resposta. O argumento continua sendo o mesmo e Lula ainda disse que a guerra dele é contra a fome aqui dentro do nosso país. E ainda tem outros interesses em jogo, como destravar os acordos comerciais entre Europa e Mercosul e investigar a relação entre narcogarimpo, bolsonarismo e o Holocausto Yanomami. Temos facilmente uma centena de pautas que são muito mais urgentes. No entanto, eu devo dizer que a neutralidade nesse caso é uma atitude certa, mas existe uma alternativa para o Lula. Entendo que o R de BRICS não significa Ronaldinho Gaúcho, e sim Rússia. Também sei que hoje somos muito dependentes de insumos e fertilizantes russos e por isso não é uma boa provocar o Putin. Mas eu gostaria de fazer aqui uma recomendação ao novo presidente para resolver esse imbróglio da melhor forma possível para todos os lados.
Por que Lula não aproveita essa janela de oportunidades única na nossa história e faz o tão aguardado expurgo das Forças Armadas brasileiras, só que de forma indireta? Como seria? Bom, como a ineficácia do nosso exército é reconhecida mundialmente, para não se queimar com o líder russo, Lula poderia enviar milicos da ativa e até da reserva para serem bucha de canhão em Donbass. Imagina só um pelotão de milicos brasileiros sendo comandado pelo Pazuello em Mariupol e o Mourão em Odessa. Só não pode deixar o Mamãe Falei e o Renan Santos se voluntariarem, porque isso causaria um incidente diplomático. Estaríamos nos livrando simultaneamente de 3 problemas. Ajudaria o Zelensky, não irritaria o Putin e ainda daria uma serventia às Forças Armadas, tão acostumadas a trabalhar quase nada, já que é improvável que as Forças Armadas sejam destituídas por colaborarem com um golpe. Essa seria a melhor alternativa para que eles não recebam mais uma anistia. Mas falando sério, não é a primeira vez que Lula, ao ser provocado a tomar partido numa guerra, prefere a neutralidade. Quando Bush o convidou para participar da guerra no Iraque, ele também declinou. E 20 anos depois, alguém tem coragem de dizer que Lula, então prestes a entrar em seu primeiro mandato, estava errado? Como o maior líder do Sul global, ele tem a responsabilidade de atuar como mediador para o fim de conflitos e colocar como prioridade resolver os nossos problemas primeiro. E eles são numerosos, principalmente depois de um governo que tinha como lema principal deixar cada um se do jeito que quiser, que é o mantra do ancapismo paulo-guedista. Ao contrário do que dizem certos liberais em suas colunas coloniais no Estadão, isso também não significa apoio irrestrito à Rússia. Trata-se de um conflito complexo cercado de quebras de acordos e violações de soberania. Manter-se neutro é, antes de mais nada, deixar isso evidenciado para que não reste dúvida alguma sobre o que o Brasil defende, que é manter o papel histórico e diplomático que foi reservado ao nosso país. Lula sabe disso, e até o jumento do Bolsonaro, por incrível que pareça, também sabia. Questionar esse posicionamento do atual presidente, que já teve 15 reuniões bilaterais em um mês de governo com líderes estrangeiros, é subestimar demais a visão geopolítica de quem está no comando pela terceira vez e pedir para que Lula seja uma espécie de Guaidó da terceira idade. E isso ele não vai ser. Para todos aqueles que acham que o Lula deveria mandar uns blindados fumacentos para o Zelensky, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.